A Justiça mandou o GDF demolir prédios construídos sem licença, com mais andares do que o permitido. Na decisão, o juiz aponta riscos dessas obras. Não é preciso procurar muito para encontrar prédios com 6, 8, até 10 pavimentos em Vicente Pires, quando, por lei, eles só poderiam chegar a 3. Do alto dá para ver que são muitas as construções que desrespeitam a norma. Mas esse cenário deve mudar. A decisão é do juiz Carlos Frederico Maroja de Medeiros, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, e atende a um pedido da Associação de Moradores de Vicente Pires, que pede a demolição das obras irregulares em andamento e a perícia nos prédios que já estão habitados. Na sentença, o juiz afirma que não seria possível identificar todos os responsáveis pelas construções ilegais para responderem ao processo, porque as obras não têm placas e os prédios são construídos em terras públicas. Além disso, a responsabilidade de fiscalizar, impor embargos e demolir obras ilegais é do governo. Por isso, segundo o juiz, é o GDF que deve responder e tomar as medidas necessárias. Na decisão, o juiz afirma que o crescimento ilegal da malha urbana cria gravíssimos riscos à vida, integridade física e saúde dos moradores da região. E ressalta que o solo de Vicente Pires tem características hidromórficas, com excesso de umidade, sendo inadequado para sustentar edificações altas e pesadas. O juiz cita, inclusive, um caso de 2018, em que um carro foi engolido por uma cratera que se abriu no asfalto durante uma forte chuva na região. O juiz Frederico Maroja afirma que não é necessário conhecimento especializado em geologia ou muito esforço de lógica para se concluir que o solo que cede ao peso de um automóvel também não será seguro para o peso de edificações de vários pavimentos e que, mais cedo ou mais tarde, as edificações podem desmoronar, causando a morte e ferimentos não só nos eventuais moradores dos prédios ilegais, mas também nos moradores das casas vizinhas e pedestres. A decisão de primeira instância fala ainda que os altos edifícios prejudicam a luz do sol nas casas e sobrecarregam os serviços básicos de infraestrutura, que já são improvisados e insuficientes na região. Agora o GDF tem 30 dias para apresentar um cronograma de ações de fiscalização e intimação demolitória de todos os prédios com mais de 3 andares em Vicente Pires. E mais 180 dias para executar essas demolições. A multa em caso de descumprimento pode chegar a 200 milhões de reais. Além dos riscos que os altos prédios oferecem para a região, o trânsito caótico foi um dos motivos para a Associação de Moradores entrar com a ação na Justiça. Chegou um ponto da região próxima à administração ter 102 vagas de estacionamento público e nós temos hoje o quê? Aproximadamente 1.000 apartamentos e kitnets sem nenhuma vaga de estacionamento. Então, se eu for levar em consideração que é um carro por apartamento, virou caos, Vicente Pires. E não é só esse o problema. Sem licença de construção, sem alvará, sem nada, os prédios começaram a rachar os imóveis aos lados, sem recuo, ocupando as calçadas. Nós temos uma cidade toda nova e não temos 10% de acessibilidade em todo Vicente Pires. A decisão também proíbe a CAESB e a Neoenergia de executar ou permitir ligações de energia elétrica, água e esgoto nas obras ilegais. O crescimento desordenado levou a uma situação urbana complexa, cuja solução será dificílima a longuíssimo prazo, se houver um empenho de todos. A Procuradoria-Geral do GDF respondeu que aguarda a intimação para estudar as medidas judiciais adequadas, ou seja, o GDF deve recorrer